Você conhece bem essa cena. É de madrugada, o quarto está escuro, mas a sua mente está a 1000 por hora. Você sabe que precisa acordar cedo amanhã. Você tem consciência de todas as suas responsabilidades, mas o sono simplesmente não vem. Ou pior, você até dorme, mas o despertador toca e você sente que foi atropelado por um caminhão. Nós normalizamos esse cansaço. A maioria de nós acha que viver arrastado é apenas a rotina de um adulto. Mas preste muita atenção. Isso não é rotina. Isso é privação crônica. Existe um custo silencioso, porém altíssimo, sendo cobrado de você todas as noites. Um custo que você paga com a sua saúde física, com a sua sanidade mental e com a sua capacidade de ver alegria na vida. Se você vive cansado sem razão aparente, se a sua ansiedade parece incontrolável, ou se você sente que a sua mente não rende mais como antes, fique aqui comigo. Eu quero te mostrar 3 camadas de verdade ao mesmo tempo. A primeira é o que um dos maiores neurocientistas do mundo descobriu sobre o que acontece dentro de você enquanto dorme ou deixa de dormir. A segunda, o que um rei que viveu há 3.000 anos já sabia sobre o descanso muito antes de existir qualquer microscópio ou ressonância magnética. A terceira, o que você pode fazer, de forma concreta, já a partir desta noite. Antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acha que perder 1 ou 2 horas de sono por noite é inofensivo? A maioria das pessoas diria que sim. 2/3 dos adultos no mundo inteiro não dormem as 8 horas recomendadas. E quase todos eles, inclusive você, talvez subestimam profundamente o estrago que isso causa. Matthew Walker é um neurocientista britânico, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e passou décadas inteiras estudando o sono humano e o que ele descobriu é, no mínimo, perturbador. Dormir 6 horas por 10 dias seguidos produz o mesmo nível de comprometimento cognitivo que uma pessoa que ficou completamente acordada por 24 horas. É isso mesmo, 6 horas por 10 dias e você está tão prejudicado quanto alguém que passou uma noite inteira sem dormir. Mas aqui está o detalhe que torna isso ainda mais assustador. Quem está privado de sono cronicamente acha que está bem. O cérebro perde a própria capacidade de perceber seu declínio. É como estar bêbado e achar que está em perfeitas condições para dirigir. A percepção vai junto com a lucidez. E o que exatamente deixa de funcionar? Primeiro, o hipocampo. A região responsável por gravar novas memórias praticamente desliga. É por isso que depois de uma noite mal dormida, você esquece coisas simples. Onde colocou as chaves, o que ia falar, o nome de alguém que acabou de te apresentar e até mesmo o que estudou no dia anterior. Não é distração, é privação. Segundo, o córtex pré-frontal. Já falamos dele algumas vezes aqui no canal. É ele que controla decisões, raciocínio lógico, criatividade e muito mais. Na privação de sono, ele opera com capacidade reduzida. Você toma decisões piores, perde a paciência mais fácil, a criatividade some. E terceiro, a amígdala, o centro de alarme do cérebro, responsável pelo medo e pela reatividade emocional. Fica até 60% mais ativa do que o normal. Isso mesmo, 60%. Traduzindo de forma simples, você esquece mais, decide pior e reage com o dobro da intensidade emocional que a situação pede. Ansioso sem saber porquê, irritado com coisas pequenas, sobrecarregado sem ter feito quase nada. Tudo isso porque dormiu pouco. Agora viaje comigo no tempo. Estamos no século X a.C. Salomão, o rei de Israel, herdou uma responsabilidade colossal e uma pressão absurda. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria. E foi essa sabedoria que o fez escrever em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Pense na profundidade dessa imagem. O trabalhador braçal daquela época dormia de forma doce, não porque tinha a melhor cama, mas porque cumpriu o seu propósito diário e entregou o seu cansaço. O rico, por outro lado, com todos os seus bens e segurança, tinha a mente tão cheia de ilusões de controle e preocupações materiais que o sono fugia dele. Milênios antes da neurociência nascer, Salomão já nos alertava.
A qualidade do seu sono tem muito mais a ver com o estado da sua mente do que com o conforto do seu colchão. O próprio Salmo 127 complementa isso dizendo que é inútil levantar de madrugada e repousar tarde, pois Deus dá sono tranquilo aos que ama. Há algo profundo quando falamos de repouso aqui. Uma ideia que vai na contramão da cultura da exaustão em que vivemos. O sono não é um sinal de preguiça ou um momento de inatividade. Durante a fase profunda do seu sono, o seu corpo ativa o que chamamos de sistema linfático. Já falamos sobre esse sistema de maneira bem completa no primeiro vídeo do canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso queira dar uma olhada. Mas, basicamente, ele é o caminhão de lixo do seu cérebro. Ele lava e remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo a proteína beta-amiloide, que é intimamente ligada ao mal de Alzheimer. Se você não dorme, esse lixo neurotóxico se acumula, noite após noite. Pesquisas mostram que essa privação crônica eleva em até 45% o risco de doenças cardíacas, enfraquece o seu sistema imunológico e desregula todo o seu metabolismo. Agora, preciso te explicar algo que vai mudar a forma como você pensa sobre a noite. Porque quando a maioria das pessoas fala em dormir bem, pensa em quantidade. 8 horas, 7 horas, 6 horas, mas a qualidade do sono depende de algo muito mais complexo. Os ciclos que o seu cérebro precisa completar enquanto você dorme. O sono não é um estado único e uniforme. Ele é dividido em fases, que se alternam ao longo da noite, em ciclos que vão se repetindo até o momento que a gente acorda. A primeira fase é o sono leve, também chamado de N1. É a transição entre a vigília e o sono. Você está semiconsciente, o corpo começa a relaxar, os pensamentos começam a se fragmentar, qualquer barulhinho te acorda. Essa fase dura apenas alguns minutos. A segunda fase é o sono intermediário, N2. Aqui, o cérebro começa a filtrar informações do ambiente. A temperatura corporal cai levemente, a frequência cardíaca diminui. O cérebro produz ondas específicas chamadas fusos do sono, que são essenciais para consolidar memórias de habilidades motoras. Pensa no músico que praticou o dia todo e acorda tocando melhor. Isso acontece aqui. A terceira fase é o sono profundo, N3, também chamado de sono de ondas lentas. Essa é a fase mais restauradora do ponto de vista físico. É aqui que o sistema imunológico se fortalece, que o hormônio do crescimento é liberado reparando tecidos e músculos, que o sistema linfático entra em ação. E então chegamos à quarta fase, o sono REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Essa fase é talvez a mais fascinante de todas. Durante o REM, o seu cérebro está quase tão ativo quanto você está acordado. É aqui que os sonhos acontecem. Mas não é só isso. O sono REM é o momento em que o seu cérebro processa emoções. Ele revisa experiências do dia, as tensões, os conflitos, as angústias, mas faz isso sem a presença da noradrenalina e do cortisol, neurotransmissores relacionados ao estresse. Traduzindo, seu cérebro repassa a dor sem a carga emocional da dor. É como se ele fizesse uma edição do arquivo original. Remove o peso, mantém o aprendizado. Esse ciclo vai se repetindo algumas vezes durante o nosso sono, e quanto mais regulado esse ciclo tiver, mais revigorado acordamos no dia seguinte. Se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo completo só sobre isso e sobre como regular através da higiene do sono. Caso ache que vale a pena fazer um vídeo com esse tema, deixe seu comentário aqui embaixo. Agora que você entende o que acontece dentro de você durante uma boa noite de sono, a pergunta inevitável é: por que é tão difícil dormir bem hoje? É que vivemos em um ambiente que foi construído de forma quase perfeita para sabotar o sono humano. E a ciência identifica os 3 grandes ladrões de sono mais comuns do tempo moderno. O primeiro, e talvez o mais comum, é o excesso de telas, especialmente à noite. Essa é a causa mais subestimada e, ao mesmo tempo, mais estudada da epidemia de privação de sono. A luz emitida pelas telas do celular, computador, televisão, é rica em luz azul, e nosso cérebro foi programado ao longo de milhões de anos de evolução
para interpretar a luz azul como luz solar. Quando você está com o celular na mão às 23 horas, o seu núcleo supraquiasmático, o relógio mestre do seu cérebro, lê aquela luz e manda um sinal para a glândula pineal. Ainda é dia, não libera melatonina. E a melatonina é o hormônio que sinaliza ao seu corpo que é hora de dormir. Sem ela, você pode estar exausto fisicamente, mas o seu cérebro se recusa a entrar no modo de sono. Estudos mostram que 2 horas de uso de telas antes de dormir podem atrasar a liberação de melatonina em até 90 minutos. Sim, 90 minutos. Significa que você deita às 23 horas, mas o seu cérebro só está biologicamente pronto para dormir à 00:30. E o problema não para aí. Mesmo que você adormeça, a qualidade do sono fica comprometida. Se lembra daqueles ciclos que te falei antes? Então, eles ficam desregulados e você não descansa quanto devia. O segundo ladrão é a falta de rotina. O seu corpo tem um relógio interno, o ritmo circadiano. Ele regula praticamente tudo. Quando você sente fome, quando seu sistema imunológico é mais forte, quando seu metabolismo funciona melhor e quando você está preparado para dormir. E esse relógio funciona com base em regularidade. Quando você dorme às 22 horas em dias de semana e às 2 no final de semana, você está essencialmente provocando um jet lag voluntário no seu próprio corpo. Cada fim de semana é como se você viajasse alguns fusos horários para leste e voltasse na segunda-feira. Pesquisas mostram que a irregularidade nos horários de dormir e acordar prejudica a qualidade do sono de forma tão significativa quanto dormir poucas horas. Não é só sobre o quanto você dorme, é quando e com que consistência. O cérebro aprende, ele cria expectativa. Quando você tem uma rotina, ele começa a preparar o corpo para o sono antes mesmo de você deitar, liberando melatonina, reduzindo a temperatura corporal, desacelerando o metabolismo. Quando não tem rotina, esse processo de preparação falha, e você passa horas na cama sem conseguir dormir. E o terceiro ladrão, e talvez o mais negligenciado de todos, é a falta de atividade física. O movimento do corpo durante o dia é um dos reguladores mais poderosos do sono à noite. Quando você se exercita, o corpo usa energia de forma real, gera calor e acumula adenosina, substância química que funciona como um sinalizador ou contador de energia. Ela cria aquela sensação progressiva de necessidade de descanso que aumenta ao longo do dia. Pessoas sedentárias têm menos acúmulo de adenosina, o que significa menos pressão biológica para dormir. O corpo não quer o descanso com a mesma intensidade porque não foi suficientemente desafiado durante o dia. Além disso, exercícios regulares aumentam a proporção de sono profundo que você acabou de aprender, reduzem os níveis de cortisol no organismo e melhoram a eficiência geral do sono. Não precisa fazer uma maratona. 30 minutos de caminhada por dia já produz uma diferença imensurável na qualidade do sono. O que vale notar é a conexão. Um corpo que se move de dia descansa melhor de noite. Um corpo parado de dia fica agitado de noite. É a sabedoria que o próprio Salomão descreveu. O trabalhador que usou o corpo, que viveu o dia com propósito, tem o sono doce. Agora chegamos à parte que eu mais gosto, a parte prática. Porque de nada adianta entender o problema se você não sabe o que fazer com esse entendimento. Existe um conjunto de práticas que chamamos de higiene do sono. Não é sobre banho, embora isso também ajude, mas é sobre os hábitos e condições que preparam o seu corpo e a sua mente para uma noite restauradora. Vou te dar algumas dessas práticas, mas, como eu disse, caso queiram algo mais detalhado, podemos fazer um vídeo mais específico sobre o tema. E a primeira prática é desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Não é punição, é biologia. Se você conseguir criar um ritual noturno, banho morno, leitura de um livro físico, música tranquila, uma conversa leve, você está ensinando o seu sistema nervoso que a noite chegou, que é hora de desacelerar. Segunda prática, mantenha horários consistentes. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Sim, é difícil no início, mas em poucas semanas o seu ciclo circadiano se ajusta e adormecer se torna natural e quase automático. O corpo aprende o que você ensina com consistência. Terceira prática, cuide do ambiente algumas horas antes de dormir. Escuridão quase total.
Qualquer fonte de luz artificial pode interromper a produção de melatonina, mesmo através das pálpebras fechadas. Silêncio ou sons neutros, como ruído branco, barulho de chuva ou até um lo-fi, e temperatura mais baixa se possível. Em torno de 18 a 19 graus é o ideal. O corpo precisa reduzir levemente a temperatura central para entrar no sono profundo. Quarta prática: evite cafeína depois das 14 horas. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina, aquela substância que vai se acumulando durante o dia. Com a cafeína no sistema, o sinal de hora de dormir simplesmente não chega com clareza. A meia-vida da cafeína no organismo é de 5 a 7 horas. O café das 3 da tarde ainda está ativo no seu sangue às 9 da noite. Quinta prática: crie um ritual de desaceleração intencional. Isso vai ao encontro direto do que a sabedoria bíblica nos mostra. 5, 10 minutos de silêncio, de meditação, de oração, de gratidão. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, o oposto do modo luta ou fuga. Ela reduz o cortisol, desacelera o coração, prepara o cérebro para transitar do estado de vigilância para o estado de descanso. Não é religiosidade decorativa, é uma das ferramentas mais poderosas de regulação do sistema nervoso que existe. E é gratuita. O sono não é o inimigo da sua produtividade, ele é a base de tudo mais que você quer construir. Sem sono restaurador, o seu cérebro não consolida o que você aprendeu, não processa as emoções do dia, não repara os tecidos, não equilibra os hormônios, não fortalece o sistema imunológico. Você não perde tempo dormindo, você investe nele. E os grandes que nos antecederam sabiam disso, não com terminologia científica, mas com a sabedoria que vem de observar a vida com profundidade. Salomão viu que o trabalhador que vivia com propósito durante o dia descansava com paz à noite. Já o homem que vivia com ansiedade acumulada, com controle excessivo, com a mente cheia de cálculos, não conseguia descansar, mesmo tendo tudo. A mensagem não mudou, só a linguagem. E aqui está o meu convite para você. Não estou te pedindo para mudar tudo de uma vez. Não estou te pedindo para virar uma pessoa diferente do dia para a noite. Mas e se você escolhesse uma semana, só uma semana do mês, e se dedicasse a dormir com intenção? Dormir no horário certo, sem tela no final da noite, com o quarto escuro, com alguns minutos de silêncio antes de fechar os olhos. Só 7 dias. E depois me diz nos comentários aqui embaixo se a sua energia não mudou, se o seu humor não ficou mais estável, se o seu foco não voltou. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que uma semana de sono real pode fazer, porque talvez você nunca tenha de fato experimentado isso. Salomão, com toda a sua sabedoria, entendeu algo que levamos séculos para provar com microscópios, ressonâncias magnéticas e décadas de pesquisa em laboratório. O descanso não é a ausência de força, o descanso é a fonte dela. Deus não incluiu o 7º dia na criação como um detalhe de calendário. Ele incluiu o descanso como parte fundamental do que significa ser humano. E o seu corpo foi desenhado para isso, para se renovar, não para sobreviver no limite, e sim para restaurar. Cada noite bem dormida é uma decisão, é um ato de cuidado consigo mesmo e é também, de certa forma, um ato de fé. A fé de que amanhã você vai poder oferecer o melhor de você. Não o que sobrou depois de horas acordado, mas o que foi restaurado enquanto você descansava. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou a ver a noite de uma forma diferente, deixa o seu like. Isso ajuda mais do que parece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo com ensinamentos profundos aqui, e eu quero que você não perca nenhum. E é isso, peregrino. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Cuida de você. Dorme bem.